E aí galera, tudo suave com vocês? Só um pequeno aviso aqui antes de eu contar essa história pra vocês. Toda essa lore que eu vou contar pra vocês desse jogo é praticamente tudo baseado em teorias, principalmente sobre a explicação do que houve no passado. Então, principalmente, essa é minha visão e teoria em torno de toda essa obra. Mas eu também juntei tudo que seja relevante pra poder contar sobre este universo e a história que a gente vai ver através da nossa protagonista, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Em um século antes mesmo dos eventos que acontecem no jogo, um grupo de exploradores espaciais, conhecidos como atômicos, chegam em um sistema solar desconhecido. Era um sistema de planetas com características únicas. Emis, com 2 luas, Miden, o planeta de areia e rocha onde se passa nossa história, Aoelion, um cintilante anel de poeira dourada que orbita Miden e que é visível no céu, Carabe, Coral e Cobalto, os planetas gêmeos que pairam o sistema solar, e a Incógnita, uma forma geométrica triangular que deu origem à nave baleia que pairava o sistema solar. Os exploradores estavam a bordo da supernave mãe Incógnita, mas para poder viajar até esses planetas, eles utilizavam uma arca conhecida como a Baleia. E eles tinham um grande plano audacioso: transformar o planeta de Miden em um lar para a raça humana. A equipe liderada pelo Capitão Singh e seu companheiro Deacon contavam com o auxílio de Sarin, uma semi-inteligência artificial cuja sigla significa Registro Antropomórfico Simulado de Nexus Informativo. É responsável pela coleta e análise de dados. Sua função era puramente de registro, sem capacidade de questionar ou intervir nas decisões humanas. Mas o objetivo de transformar o planeta em um lugar habitável começou a sair do controle. Sarin informou ao capitão que Miden possuía uma instabilidade no Perpétuo, uma barreira de energia que aprisionou a nave baleia e sua órbita, e que em teoria ela estaria orbitando esse mesmo planeta. Deacon, movido pela esperança e pela necessidade de estabelecer uma base, pressionava para que o processo começasse imediatamente. No entanto, Singh analisou os dados constatados por Sarin e concluiu que os esforços dele seriam inúteis a curto prazo, pois a atmosfera era tóxica e precisaria no mínimo mais de 100 anos para torná-la respirável. Mas, sem muitas opções por estarem presos dentro do Perpétuo, eles tiveram que dar sequência ao plano. E o plano prosseguiu por mais de 20 anos, mas, percebendo que o planeta ainda não estava pronto, o Capitão Singh deu uma última ordem a Sarin, que ela entrasse em modo stand-by e se reativasse periodicamente para enviar um sinal à nave Incógnita, comunicando o progresso da missão. Mas havia muitas outras pessoas dentro da nave baleia. Então, durante essas décadas, com a queda da nave baleia, alguns desses exploradores atômicos, nesse período, tentavam sobreviver nesse inóspito e radioativo planeta. Eles então passaram a estudar tudo sobre Miden, desde o Perpétuo, o sistema solar e até formas de transmitir esse conhecimento para os futuros descendentes. Uma dessas formas de contornar essa radiação também foi o uso de máscaras para se protegerem da radiação, mas também criar suas próprias formas de identidade, já que muitos deles passaram a morar em outros tipos de regiões do planeta, principalmente se abrigando ou até mesmo coletando recursos desses antigos terraformadores que estavam no planeta. E bem, dentro de muitos séculos que se passaram, muitos grupos criaram abrigos ou até construções por toda a terra de Miden, mas que ainda assim esses grupos iniciais de humanos estavam completamente condenados. Os descendentes que começaram a surgir nesse planeta em Miden já passaram a povoar este planeta, espalhando-se por 7 grandes regiões, com cada uma delas tendo sua própria identidade. Mahubo, uma região de terra vermelhas que abriga a cidade de Ekria, e também onde aconteceu a queda da nave baleia. A outra região é Thalia, o deserto vasto e dourado, Hakoa, e aonde se fundou a Estação das Sete Irmãs, as Terras Baldias, uma área de penhascos imponentes e formações rochosas que criaram um labirinto natural. As Terras das Dunas Ondulantes, caracterizada por ter ossadas gigantescas de criaturas extintas, com a Estação do Tutano sendo construída sob uma delas. Maréia, a região onde que deu origem à Estação do Carvalho Queimado, e por último, o Deserto Salgado, uma região desolada e quase inabitável, coberta por um vasto deserto de sal e geysers. Apesar das dificuldades, a humanidade conseguiu se prevalecer, tanto que a partir dos descendentes, como se passaram obviamente muitos anos, o seu propósito original foi se apagando e começou a surgir uma cultura própria que foi tomando espaço em Miden, como por exemplo, as máscaras que eram utilizadas para sobreviver à radiação, agora elas passam a ter um outro significado e motivação. Agora elas têm um misticismo em torno delas, que vai desde separar os humanos em clãs, mas também atribuir nelas um propósito a ser seguido, sem contar outras motivações e crenças que vão desde figuras religiosas como ver os planetas como deuses e figuras mitológicas.
Enfim, saltando um pouco no tempo, pelo menos mais de 1000 anos, nós vamos para o momento atual no game. É aqui que nós iniciaríamos a nossa jornada controlando a nossa protagonista, a Sable. Ao deixar o templo de Ronhana, que mantém um mistério momentâneo para nossa história, ela se prepara para o seu rito de passagem, o Avu. Sable é considerada uma avoante, que é alguém que não descobriu ainda sua vocação, e de início nós vamos começar em Thalia, no acampamento dos Ibex. Realizamos alguns favores para obter peças para construir o nosso meio de transporte, a aeromoto, e também obtermos uma habilidade planar, que curiosamente se assemelha muito à mesma energia do Perpétuo. Mas enfim, depois de montarmos a nossa nave e nós despedirmos do nosso clã, nós passamos pelos portões do acampamento Ibex, e aqui o mundo se abre para podermos explorarmos à vontade. E aqui eu quero dedicar esse momento para poder contar um pouco mais sobre como é gameplay em si. O mundo, ele é aberto e sem haver qualquer tipo de combate, onde a narrativa é contada através de diálogos, pistas e ambientes e quebra-cabeças. O jogo, ele nos incentiva a explorar ruínas antigas e paisagens arenosas. O principal meio de locomoção para grandes distâncias é utilizar da aeromoto, que podem ser personalizadas inclusive com diferentes características que vão desde velocidade, aceleração e manobrabilidade. E temos ainda a opção de 18 modelos para poder escolher, mais que a gente vai obter ao longo da gameplay. Além disso, ainda 40 peças de vestuários divididos em torso e calça que podem ser adquiridas para a personagem Sable. Tanto que as peças também da aeromoto, tanto quanto as roupas, podem ser obtidas explorando o mundo, comprando ou até mesmo completando missões secundárias. Enfim, de volta para a história, o objetivo de Sable é completar o seu rito de passagem, viajando por cada região para obter as insígnias vocacionais. Para isso, ela deve conversar com os NPCs e realizar favores em troca dessas insígnias, que depois de obter pelo menos 3 insígnias do mesmo tipo, você pode usar para trocá-las por máscaras com uma NPC xamã misteriosa que não há tantas informações sobre que eu possa explicá-la, mas ela é uma das figuras mais misteriosas ali que dá para se dizer. No entanto, como há várias missões ainda que não dá para se distinguir muito bem quais são as principais e quais as secundárias, eu vou dizer aqui quais são as que eu considero pelo menos as principais de cada uma das 7 regiões. A nossa jornada começa em Maréia, na estação do Carvalho Queimado. Conversando com o negociante daquela região, ele mesmo diz que não tem como entregar uma insígnia de uma maneira tão fácil, mas ele nos indica que caso a gente fosse comprar ou vender itens para outros negociantes, eles podem nos entregar essa mesma insígnia. Além disso, ele já nos indica um local onde podemos ir, para as Terras Vermelhas de Ecria. Também podemos encontrar uma guarda aposentada, que diz que podemos ir até as Terras Baldias, e por último também podemos conversar com o sucatista da cidade, que nos dá a missão que perdura ao longo de toda a gameplay em buscar sucatas e que em troca nós recebemos moedas e também por último uma insígnia de sucatista. Há também um cartógrafo espalhado por cada região. Eles mapeiam as regiões e vendem os mapas para nós. E lá também, em cada um deles, a gente pode comprar uma insígnia de cartógrafo. Pois bem, essas são as insígnias mais fáceis, de certa forma, que a gente pode obter. Mas, seguindo a ordem que eu fiz na minha jogatina, nós podemos seguir a nossa jornada para a próxima região de Marubo, onde se localiza a cidade de Ecria. No entanto, a cidade já estava em caos, por estar sem energia. Nós conversamos com uma guarda e ela nos pede para ajudarmos nesse caso. Ela nos integra um núcleo de energia e aponta para onde devemos ir para poder encontrar o reator da cidade. Em seguida, após entrar no reator e reativá-lo, nós podemos notar que o local estava variado, como se de fato alguém tivesse invadido e raptado o antigo reator. Sable então reativa o reator e volta para a cidade com a sua aeromoto. E nota que agora a cidade estava mais tranquila com energia restabelecida. E realizando certas investigações e conversando com alguns certos NPCs, nós podemos chegar a 3 principais suspeitos: o maquinista Hamza, o alpinista Gerai e a comerciante Iria. O mais provável de ser ocupado é o maquinista, já que há certas evidências, como por exemplo a remoção cuidadosa do núcleo sem danificá-lo, apontam que alguém com conhecimento técnico para realizar aquilo. Mas a decisão final, no entanto, é do jogador. E mesmo sem ter como provar exatamente, a guarda nos agradece com uma insígnia, encerrando a nossa missão principal em Ecria. Mas é ainda em Marrubro, a gente pode ir até a nave baleia para realizar uma outra missão: reativar os terraformadores e resgatar os antigos registros dos nossos antepassados, que revelam o começo da nossa civilização. A aventura ela continua então na cinzenta azulada terra de Hakoa. Na estação das 7 irmãs, um maquinista nos encarrega com uma missão:
ir até o Planalto de Cristal para recolher cristais eletrizados, que podem ser utilizados tanto como forma de meio de energizar máquinas e até mesmo nossos meios de transporte. E chegando lá, nós podemos já observar 4 gigantescos cristais que se erguem do chão, e ainda robôs gigantes do lado deles. Porém, quando nós conversamos com os NPCs dali, eles nos contam que aqueles robôs, antes que os auxiliavam para recolher os cristais, agora estavam quebrados e não funcionavam mais. Mas o motivo para essa parada de funcionamento não há uma explicação. Mas depois da gente escalar esses mesmos robôs para conseguir chegar perto desses cristais e obter esses cristais menores de energia, nós podemos retornar para o maquinista e receber a nossa insígnia, e assim encerrando a nossa missão principal. Partindo para a próxima região, nós chegamos até as Terras Baldias, uma região de penhascos imponentes. Ali nós encontramos uma nave de maquinista, mas que ele não se encontrava ali. Ao adentrar um templo antigo ali perto, com altares muito estranhos, a nossa missão é entregue pelo mesmo maquinista. Ele nos diz que ele pode resolver esse mistério do templo, porém nós temos que achar 6 relíquias para poder encaixar nesses mesmos altares. E essas relíquias só podem ser encontradas quando nós passamos por uns arcos um tanto quanto tecnológicos esquisitos, mas ao passar por um certo número, uma torre se ergue e é ali que guarda a relíquia. E ao reunir todas elas, descobrimos que elas revelam uma máquina ancestral, cujo projeto só pode ser compreendido pelo maquinista. Você recebe uma nave que é teoricamente uma das melhores do jogo, mas enfim. Um outro ponto curioso, mas que não tem tanta coisa relevante, é que há umas antigas construções feitas no topo desses mesmos penhascos. É ali onde que era realizado alguns cultivos de aves. Ela é raramente utilizada para coleta de esterco. Além disso também, ali poderia-se também morar, mas como há muitos ventos fortes que batem na região, ali praticamente eles ficam só por um momento, alguns desses moradores, e aí eles descem para outras regiões para irem para suas casas. Então, partindo para a próxima região, nós vamos para as Dunas Ondulantes, onde se encontra a Estação do Tutano, que se encontra abaixo de uma ossada de uma criatura gigantesca. Mas ali nós recebemos a missão de coletar insetos que se escondem na areia. Eles ficam localizados no extremo nas dunas ondulantes, mas ao chegar ali aquela tarefa ela é delicada. A gente precisa atraí-los para uma superfície rochosa para que eles fiquem indefesos, permitindo que a gente os capture. E logo ao pegar 5 deles e voltando para a estação Tutano, nós somos recompensados com a insígnia do besouro. E uma coisa a citar também é que sobre essa região há um ponto curioso que é o Wyrm, que é uma minhoca gigantesca e petrificada. E isso implica e presumidamente dá para se trazer 2 pontos. A primeira delas é que esse processo de terraformação, por um período, foi responsável por matar uma grande parte da fauna que existia naquele planeta, como por exemplo a minhoca gigante e até a ossada dessas criaturas enormes. O que leva ao nosso segundo ponto. Essa ossada ou pertence a essa mesma minhoca gigante, ou ainda para animais que eram predados por essa mesma minhoca. Mas não tem nada ali que é dito, se necessariamente, do que pertence aquelas ossadas, então... bom, fica esse mistério no ar. E uma parada que eu tenho que deixar aqui citada é que existe sim uma fauna e flora em Miden, que vai desde vários espécimes no planeta, como peixes que vivem na areia, borboletas, larvas, besouros pequenos e grandes, insetos, libélulas, e sem contar que cada uma das regiões possui suas próprias variedades de espécies que vivem em seus respectivos habitats. E é claro que também cada uma das regiões possui seus próprios tipos de vegetação. Mas partindo para a última região, nós finalmente chegamos na região do Deserto Salgado, uma das poucas regiões inabitadas em Miden. Chegando numa região perto de geysers, nós encontramos um NPC que nos pede para encontrar a sua amiga alpinista, que não desce desses geysers. Ao subirmos lá para encontrar essa alpinista, ela nos conta que tá tentando subir naquele topo daquela montanhazinha para poder pegar um ovo de pássaro que tá no ninho. Porém era muito alto para alcançar. Então, usando a nossa habilidade de planar e utilizando os próprios geysers, nós conseguimos chegar até o ninho, obter os ovos e entregar para a alpinista. Ela desce e, como agradecimento pela ajuda, ela nos entrega a sua insígnia de alpinista. E aqui marca o fim dessa perigosa, mas gratificante missão. Mais ainda, tem as suas missões secundárias que eu acho que são interessantes. Como, por exemplo, uma delas é a missão de buscar Yor. Yor, a fabulista, é uma personagem enigmática e uma lenda viva naquele verso. Um contador de histórias que vive viajando pelo mundo ali. Pistas são vagas e a jornada para encontrá-la nos leva a uma caverna escondida no Deserto Salgado. Ao encontrá-la, a conversa se torna mais profunda no jogo, onde ele nos conta sobre refletir sobre o nosso próprio propósito de jornada, a liberdade e a busca por um sentido de vida.
Além disso, ao retivarmos os terraformadores na baleia, a história se aprofunda em Sarin, que nos concede acesso a uma série de registros históricos, revelando a verdade sobre a civilização. A missão de terraformação originalmente fracassou devido à instabilidade do Perpétuo, e os exploradores foram forçados a abandonar suas naves e acontecer todo aquele processo que eu expliquei já. Mas que agora também Sarin foi deixada para trás como uma cápsula do tempo, com uma única função de registrar esses eventos para qualquer um que viesse depois. E como recompensa, nós podemos obter os trajes dos exploradores atômicos e também obter uma aeromoto, que ela é muito boa, inclusive muito bonitinha, porque ela parece muito uma nave do Star Wars, ou pelo menos parecida ao conceito de uma nave de Star Wars. Enfim. E uma outra coisa que você pode encontrar explorando o jogo são os ovos de Mige. Esses ovos pertencem a uma criatura meio mística que também é conhecida como a Rainha Mige, que consegue conversar com a gente. E ela pede para que a gente encontre pelo menos 100 desses ovos espalhados por todas as regiões. São difíceis de encontrar, mas quanto mais a gente vai entregando para ela, mais a gente consegue melhorar a nossa capacidade de fôlego, ou a estamina, né, para nossa personagem. Então ela consegue escalar por mais tempo e até correr por mais tempo. E também como recompensa final, depois de completar a missão dela 100%, nós obtemos uma roupa, uma máscara e ainda uma nave especial. Enfim, mas não é nada de absurdo também. Mas finalmente, depois de obter um número significativo de insígnias e trocá-las com o Xamã pelas máscaras, nós podemos voltar para o acampamento Ibexi para finalizar o nosso Avu, o nosso rito de passagem. Sable finalmente tem a chance de escolher a sua máscara, com ela a sua identidade também. A anciã nos guia nesse momento profundo de reflexão, fazendo-nos entender que a jornada não é sobre escolher uma máscara certa, não há o que é o certo ou errado. A verdadeira essência do Avu é a liberdade, e as máscaras são um meio de identificação e separação desses mesmos clãs. Mas antes de entrar no templo, Sable se despede de sua aeronave, já que as aeromotos só são concedidas para os Avus. Então ela se despede dele e vai em direção ao templo de Rohana. Ela adentra o templo e até que uma máscara com um rosto se abre ao meio. Dentro daquela câmara secreta, ela olha para dentro e vê uma enorme estátua de uma figura mística. E logo à frente dessa mesma figura mística, há pedras erguidas do chão, com algumas delas estando quebradas. Mas as que não estão, têm as máscaras que ela foi obtendo por toda a sua jornada. Contudo, cada máscara que você conquistou não representa apenas uma profissão, um clã que você fará parte, ou até mesmo um próprio estilo de vida. É uma filosofia, é uma forma de enxergar o mundo. Elas são a manifestação física do seu Avu, do seu rito de passagem e da sua descoberta. Cada uma delas tem os seus significados, porém eu vou apenas colocar aquelas máscaras que têm significados relevantes e que são interessantes. Por exemplo, a máscara dos Ibexi. A primeira máscara de Sable, ela apresenta o seu ponto de partida, a sua comunidade, as suas raízes nômades, que simboliza a conexão com a família e tradição antes de iniciar sua jornada de autodescoberta. A máscara do cartógrafo representa o desejo de ver o mundo, de descobrir o desconhecido e mapear a realidade. É para quem ama aventuras e exploração. A máscara do maquinista simboliza a criatividade, inovação e domínio da tecnologia. É a escolha para quem quer encontrar satisfação de construir e criar. A máscara do alpinista é a máscara da superação, da resiliência e da busca por novas perspectivas. Representa a vontade de escalar os enormes e maiores obstáculos para ver o mundo por outro ângulo. A máscara do comerciante representa a conexão humana, o dinamismo e a capacidade de unir pessoas, para quem encontra alegria em interações e trocas, trazendo vida ao mundo. A máscara atômica simboliza o conhecimento profundo e a busca pela verdade oculta. É para aqueles que querem desvendar o segredo perpétuo e da tecnologia de seus ancestrais, entendendo que o poder reside na compreensão da essência das coisas. A máscara de sucatista simboliza a resiliência, a capacidade de transformar o antigo em algo novo. É para quem enxerga o valor onde o outro só vê o lixo. A máscara do besouro é a máscara daquilo que pode ser a comunidade, do acolhimento e da conexão. Representa o desejo de ouvir histórias dos outros e entender diferentes pontos de vistas e diferentes até culturas e simbolismos. A máscara da guarda simboliza a segurança, a proteção e o cuidado com a comunidade, para aqueles que encontram o propósito em proteger os outros.
Mas, independentemente da escolha que fizermos, a jornada de Sable nos ensina que a máscara escolhida não é a conclusão final de nossas buscas. O verdadeiro simbolismo do Avu não está no destino final, mas em cada duna percorrida, em cada vento que nos impulsiona. É a sinfonia de milhares de encontros, a beleza de uma solidão que nos ensina a amar a paisagem e que se estende à frente, e a alegria de se autodescobrir. É a quietude de viajar só, é a força de estar no momento com centenas de pessoas também. É encontrar a canção silenciosa do deserto, a resposta para amar as pequenas e as maravilhosas coisas que nos cercam, percebendo que o propósito da vida não reside só em uma única escolha, mas na tapeçaria de todas as suas experiências. E essa é a história e o universo completo de Sable. Sable tem uma história que é um pouco com uma premissa mais simplesinha, não tem nada de tão absurdo, de misterioso, que né, o jogo ele tem também seus probleminhas de performance, de bugs que eu acabei encontrando, e que também muitas pessoas da comunidade do Reddit também delatam, então não me aconteceu só comigo, né. No entanto, é um game legalzinho, tranquilo pra você jogar, porque também se você não tem tanta experiência com jogos, eu acho que vale a pena pra você experienciar, também pra você jogar um jogo, porque ele é um jogo relaxante, você não precisa ficar raciocinando mil coisas mirabolantes de enfrentar, combater, lutar, é uma coisa mais pra tu relaxar e jogar uma coisa tranquilinha. Mas é isso. Eu agradeço imensamente se você assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? E é isso. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!